eu gosto, o autor é Greg McKeown, acho que é o nome. E lá ele fala que ou as respostas são sim ou claro que não. Não tem um negócio assim, você não tá na dúvida. Se estiver na dúvida, é claro que não. O que seria algo pra cortar de uma sociedade de vez? Acho que o Thiago falou primeiro, né? Ego demais. Seria uma coisa que não é ele ego disse. demais o que ele falou. Eu peguei o que ele falou que é muito bom, que é o que diferença, deu... né? É você não aceitar a diferença de egos. Porque Entendi. também é muito difícil verdade, faz sentido. você cobrar ego pequeno de pessoas que querem fazer grandes feitos. É verdade. É um grande erro, né? Quem faz grandes feitos, né, normalmente tem o ego nas alturas. Então, eu acho que é mais saber qual que é o seu lugar. Ó, vendo todas as minhas sociedades aqui, tô pensando que o que tá dando problema onde tá dando problema é a falta de ego. Falta de ego? Claro que não, então seria falta de ambição, talvez. Talvez. Eu acho que não é ego, eu acho que é falta de ambição. Porque quando a gente tá falando de sociedade, a gente tá falando de empreendedorismo, né? A pessoa vai estar empreendendo, e aí a pessoa tem que ter um tipo de ambição, ela tem que saber que ela quer crescer. E se ela não quer, o que ela vai somar ali? Grandes objetivos, sabe? Cara, você tem que ter um negócio muito grande pra você querer. Aí, óbvio, você vai dividindo em metinhas muito menores ali, que você vai chegando, vai ficando feliz conforme você chega nelas e tal. Mas, assim, se você não tiver aquele que é absurdo... Bom, eu levei 2 amigos meus a quererem ser bilionários, né, Bruno? É verdade. Nós. Só quero dizer isso, que não tinham isso, né? Numa viagem de férias, vamos deixar bem claro. Eles não tinham isso em mente. Foi nesse ano novo agora. A gente tava conversando e a gente falando, a gente quer ser bilionário. Paulo e a Dani, a gente quer ser bilionário. E o Marcos Marques tava lá e falou, pra que bilhão, gente? Não tem precisa. necessidade. Isso não. Mas eu já falei isso também. Eu falei, pô, o que eu posso fazer com Eu 1 já bilhão falei que eu não também. possa fazer com algumas dezenas de milhões? Porque se você pensar assim, já me perguntaram, o que você vai fazer de diferente quando for bilionário? Eu falei, a casa talvez mude um pouco, mas não tanta coisa. Até porque eu posso alugar a casa, que vale muito, nem pagar uma fração do valor. Viagem de férias, a mesma coisa, com 1 bilhão, algumas dezenas de milhões, né? Só que a questão é que esse dinheiro não vai estar no banco. O dinheiro é a empresa, né? Eu quero criar uma empresa, a gente tá junto por causa disso, que valha bilhões. Então, virar bilionário é só uma consequência de criar um baita de um negócio. Pra dar emprego pra um monte de gente. Isso, um monte de sabe? emprego. Ajudar milhões de famílias. Criar valor pra criar caramba. valor pro mercado, sabe? Melhorar o seu país. Então, assim, são 1000 coisas que você faz quando você se torna um bilionário. Inclusive, eu adoro seus posts quando você fala sobre o Zuckerberg, sobre o Jeff Bezos. Porque, cara, é muito real. A pessoa tá lá com ele como um alvo, sendo que ele melhorou toda uma cadeia, sabe? Sendo que hoje, sei lá, você paga música no Spotify, tipo, quanto que é? Nem sei, quanto que é, Malu? Você pagou esses dias, né? Acho que é R$19,90, É eu não sei. R$19,90. E há 20 anos, R$19,90 era um CD, com 15 músicas. Às vezes era R$39,90 um CD, e você ficava, caramba, não posso comprar isso, era um E só. você vê, né, Dani, Entendeu? em anos de inflação crescente, ou seja, era pro preço do CD tá mais alto, o Spotify foi e levou a música lá pra baixo em termos de Netflix, preço. né? Olha como eles distribuíram filmes pra E quem todo criou mundo, ficou bilionário sabe? por conta Exato. Então, assim, pô, não é porque o cara virou bilionário ou a empresa virou bilionária que a vida dos outros não está melhor por causa disso. Muito pelo contrário, a vida dos outros está melhor por causa disso, em tese porque ele virou bilionário. E vice-versa. Mas eu descobri aqui o meu porquê não. Tava pensando. Vai lá. É gente com mimimi. Eu não suporto. Nossa, também não. Tem. O porquê não é o cara que não tem autorresponsabilidade e não acredita na meritocracia pra fazer negócio. A culpa é do vento, é do governo, é do outro empresário, é da inflação, é de não sei o quê. Aí eu não... pra mim não vai dar. Tem uma reflexão interessante sobre isso. Vocês estão falando sobre ser bilionário e tal. Eu também quero ser bilionário, né? Que bom, Thiago. Né? A gente fica feliz por você. Só que qual que é o ponto? Tem 2 coisas que eu queria adicionar aqui. Primeiro, eu acho que ser bilionário não deve ser tão bom assim. Tem um lado, claro, né, que não deve ser tão bom assim. Por quê? Quando a gente pega a audiência, né? Pega a audiência. Todos aqui somos relevantes publicamente. Quando a gente está começando, cara, a gente tem um apoio muito incrível da nossa audiência. É uma coisa muito bonita, te inspira, todo mundo te parabeniza e tudo mais. Quando você rompe uma barreira, começa a aparecer uma galera que incomoda. Quando você rompe outra barreira, fudeu. Assim, fudeu. Assim, bota um drone na sua casa passando, os caras tentam te comprar com um monte de coisa, te sacanear, assim, acompanha a sua vida num nível que não dá pra entender.
Coloca um site com seu peso, altura e horóscopo. Não, vem coisa, cara, vem ódio que não dá pra justificar. Então, assim, parece que são provações. E eu acho que com dinheiro tem um pouco disso, assim. Pô, você vai chegar num patrimônio bem razoável, 100 milhões, 200 milhões, você já pode ver tudo, de fato, né? Tanto é que os bilionários, geralmente, eles falam que, cara, não muda nada na nossa vida, né? Até o dono da Oracle, esqueci o nome dele, Larry Ellison, uma vez perguntaram pra ele, dinheiro traz felicidade? Ele falou, cara, até o 4º bilhão. Depois já não faz mais diferença. Eu tô no segundo, não posso confirmar ainda. Então, assim, por isso que eu acho que, cara, em termos da grana, é claro que eu quero e tal, mas aí já, no meu caso, pelo menos, não é mais pela grana, porque assim, a grana a gente já tem, todos nós já temos a grana que a gente quer, assim, que a gente precisaria, digamos assim. Então, mais do que isso, vai ser massa, só que não pela grana, pela consequência de ter feito uma parada muito louca, né? Uma vez eu vi o Warren Buffett falando, na verdade, pessoas falando dele, que pra ele a grana é meio que um contador de gols, assim. É como se você estivesse, goleando outro time, então pra ele é um ponteiro, assim, né? E é meio que um jogo que ele tá jogando, só que você tá fazendo bem pra galera, tá criando riqueza, um monte de gente tá empregado, tá ganhando dinheiro, outras famílias estão sendo sustentadas. Então, sobre o bilhão, eu enxergo um pouco dessa forma. Porque se for parar a pensar... Eu acho que nem o bilhão isso aí, sabia? Eu acho que isso aí é o número de seguidores, cara. Porque tem gente que não tá nem próximo de ficar milionário, mas o cara é gigante na internet e tem toda essa parte negativa. Exato. Porque eu acho que é tem uma mesmo. frase do Phil Knight... Eu acho que tem a ver com ser famoso, na real. Isso. Porque tem muito bilionário que não é famoso. Exato. Aí o cara não tem essa parte ruim. Acho que isso tem a ver com a exposição. Tem uma frase do Phil Knight, que é o criador da Nike, que ele colocou no livro dele, né, A Marca da Vitória. Ele fala que todo homem tem um alvo em suas costas. E quanto mais esse homem cresce, maior o alvo se torna. Então... O cara que cresceu muito, né? Como ele ficou muito conhecido, vai ter muita gente que vai gostar dele e vai ter um monte de gente que vai odiar ele só porque ele cresceu. Agora, assim, se a gente fosse pegar a nossa empresa hoje, se ela fosse listada em bolsa, a gente já seria todo mundo ou bilionário ou quase bilionário no nosso negócio. Só é uma questão de a gente abrir capital, porque a gente já é. Só que às vezes não tem esse filtro, né? Agora, o que para mim é um não é sobreposição de tarefas no D+1. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você trazer um sócio para fazer uma coisa que você faz. Você vai ter um sócio fazer uma coisa que você faz? É um não, porque não vai criar valor. Aí não multiplica, né? Só que não no D0, no D1. Ou seja, é sobreposição no futuro. Porque todos estão construindo um negócio. E no futuro isso daqui vai começar a mudar um pouco de estrutura. Então quando você tem sobreposição no D1, aí não tem sentido. Porque se começar hoje no D1, vai ter uma ruptura, entendeu? Então, para mim, o não é sobreposição de tarefas no D1. D1 seria dia 1? Não, o D1 é na visão de futuro. D+1. Na visão de futuro. No futuro. Porque Sobreposição no futuro. Porque você pode entrar com tarefas diferentes, mas se no começo você precisa dessa, que no futuro essas tarefas se sobrepõem, a pessoa não era necessária. Você precisava era de um funcionário, não de um sócio. Exatamente. Mas, ó, voltando nessa questão do bilhão, eu fico pensando, né? O que o Bill Gates fez, por exemplo, erradicar, acho que foi a rubéola. Foi a poliomielite. Poliomielite na África inteira, sabe? Isso você só faz quando você tem muita grana, sabe? É sobre resolver um problema. Sobre resolver problemas, sabe? E assim, cara, eu me sinto muito movida por isso, de verdade, assim, sabe? Tipo, tanto é que todas as minhas empresas têm porcentagem em devolução para a sociedade, né? Tem no contrato. É uma das coisas que a gente coloca em contrato. Então, assim, o sex shop também vamos ter isso? Com certeza, porque o Raul também tem. Essa parte não estava no contrato. É que você nunca conversou com o Raul, tipo, sobre essa parte. Mas, Dani, vibradores já devolvem muito à sociedade. Tudo que a gente muita já felicidade. Então, vocês fazem isso também, é verdade. Mas não, tô brincando. Mas assim, o Raul coloca 10%, né, de todo o lucro líquido dele anual para 2 instituições. Então, esse seria um claro que não, por exemplo? A pessoa não ter essa preocupação de devolver algo formalmente? Eu sinto isso, sabe? Eu sinto que a gente tem que tá no contrato, que devolver de alguma... Porque assim, uma coisa sim são as famílias que a gente tá intimamente ligado com os funcionários, colaboradores, prestadores de serviços que tem na nossa empresa. Mas existe sim, eu sinto que uma questão de volta social. Por quê? Principalmente pra gente que nasceu no Brasil. A gente mora num país muito desigual. Muito desigual. E quanto mais a gente puder ajudar, quanto mais a gente tiver dinheiro para ajudar, eu acho que é mais fácil de outras pessoas conseguirem isso e irem melhorando o país, sabe? O país ir crescendo. Porque eu sinto isso, que tudo... Por exemplo, sei lá, meu sonho é uma das coisas que eu muito queria era, assim, ter uma parte de educação de coisas que não são
feitas na escola, que a gente já até conversou isso, né? Educação financeira, programação. Se o cara souber a programação, hoje ele consegue cada emprego, porque todo mundo quer, é difícil de Exato, conseguir. tem tantas coisas hoje que a gente não aprende nem em escola particular, quanto mais em escola pública, que poderia ter algum sistema desse que fosse plugado ou no governo, ou de alguma maneira, ou de alguma outra forma que a gente pudesse ajudar, sabe? Porque, poxa, eu sinto que as pessoas, se saírem da escola hoje com 18 anos sem isso, a gente vê o quanto elas vão bater na cabeça, sabe? Então, cara, tem tanta coisa que a gente, como empresário, pode fazer que não dá para ter só o objetivo, o dinheiro é só o início, porque com o dinheiro você faz muita coisa. Vou te falar uma frase do Warren Buffett que você vai gostar e vai começar a usar, Dani. Fala. Ele fala que se você faz parte do 1% mais sortudo do mundo, é sua obrigação pensar nos outros 99%. Concordo plenamente. E eu concordo com tudo que você falou. Eu só colocaria o ponto de que, na minha opinião, não é a desigualdade que é o maior problema. É a pobreza. É verdade, você fala isso, eu que sempre aí esqueço. o pessoal fica mirando na desigualdade porque um problema não resolvido é muito melhor para um político, né? E a pobreza está sendo resolvida. Mas não graças também ao governo que foi deixando a comida mais cara. O político fala, vamos acabar com a fome, enquanto eu cobro aqui imposto na sua comida. Né? Não faz muito sentido. sentido. Mas